Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo os presentes e as presentes, as associações feministas. Saúdo para não deixar de notar os ausentes, a começar pelo Primeiro-Ministro, pelo Governo, pelo Presidente da República, que demonstram que, sendo solene, esta cerimónia é de uma solenidade menor do que as outras cerimónias solenes que acontecem tão frequentemente nesta Assembleia da República. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no início foi o pecado número 2513. Mas antes recuemos até 1789, ano da Revolução Francesa, que pariu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e com ela selou o paradoxo do liberalismo clássico. O universal masculino, dito gramatical e neutro, era afinal bastante literal. Foram os homens e os cidadãos do sexo masculino quem realmente teve os seus direitos reconhecidos. A humanidade das mulheres foi negada. A Revolução Francesa impôs uma amarga derrota para o feminismo. A presença de mulheres em atividades políticas foi proibida. A consequência era a guilhotina. Segundo Rousseau, haviam transgredido as leis da natureza, renunciando ao seu destino de mães e esposas, querendo ser homens de Estado. Querer ocupar-se dos assuntos coletivos era querer ser homem. O Código Napoleónico garantiu que ainda hoje estamos a expurgar do nosso Código Civil a universalidade do bom pai de família como senhor e medida de todas as coisas. Em resposta, Olympe de Gouges escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Acusada de traição à pátria, foi condenada à morte e decapitado aos 45 anos de idade. Crime número 2513. Muitas mulheres, como ela, escreveram a história em tinta e sangue, mas foram ativamente apagadas dela. No século XIX, a pensadora Flora Tristan descreveu de forma ímpar este apagamento, e cito: "O padre, o legislador, o filósofo trataram a mulher como uma verdadeira pária. A mulher é a metade da humanidade, mas foi colocada fora da igreja, fora da lei, fora da sociedade. O padre diz-lhe: mulher, tu és a tentação, o pecado, o mal, representas a carne, és a corrupção e a podridão. O legislador diz-lhe: mulher, por ti própria tu não és nada como um membro ativo da humanidade. Se quiseres viver, que sirvas de anexo a teu senhor, mestre, o homem." Muitas mulheres participaram em todas as revoluções. Conhecemos o nome de muito poucas. Revoluções que prometeram a igualdade. A Revolução Americana, de 1776, a Revolução Francesa, a Revolução Portuguesa, de 1910, a Revolução Russa, de 1917. 4 revoluções, 3 traições. Só uma delas reconheceu a plena igualdade civil entre homens e mulheres. A Revolução Russa reconheceu a igualdade e, por isso, Alexandra Kollontai tornou-se a primeira mulher num Estado moderno a pertencer ao governo. Poucos anos antes, em Portugal, a Primeira República também foi conquistada por homens e mulheres. Teve até uma mulher por símbolo, mas traiu o feminismo sufragista a quem os republicanos tinham jurado lealdade. Quando Carolina Beatriz Ângelo quis fazer valer essa jura e se apresentou para votar enquanto chefe de família, rapidamente se apressaram a mudar a lei para manter as mulheres fora do voto e da eleição. O tal universal masculino voltava a ser literal e nada neutro. A República que destratou as mulheres e destratou os trabalhadores e as trabalhadoras só se fez frágil, e frágil caiu perante o golpe reacionário. A ditadura do tradicionalismo católico destruiu as organizações feministas da Primeira República e a própria memória das suas lutas, quebrando violentamente a transferência de testemunho entre gerações de mulheres em luta pela liberdade. A Constituição de 1933 estabelecia uma igualdade perante a lei, mas uma exceção quanto às mulheres que era justificada com as diferenças da sua natureza e o bem da família. Acreditava-se então que a intervenção das mulheres na família iria colocar o modelo tradicional de família. A ideologia de género do Estado Novo
permitiu a eleição de mulheres, sim, mas apenas 3, solteiras e diretamente escolhidas por Salazar para intervir, e cito, pela ação moralizadora da mulher cristã, pela doçura das suas palavras, pela correção das suas maneiras, pela persuasão das suas lágrimas. Nessa ideologia em que metade da humanidade está condenada a tropeçar na virtude e a outra metade na imoralidade que a corrompe, a lei eleitoral de 1933 daria direito de voto apenas às mulheres com reconhecida idoneidade moral. Um teste duro para existências tão impuras como viriam a ser as de Natália Correia ou de Maria Teresa Horta. Delito 2513. A partir de 1968, o direito de voto estaria alargado, mas apenas às mulheres escolarizadas, que é uma maneira um pouco mais hipócrita de chegar ao mesmo fim, que é negar o voto às mulheres. Só em 1974, a Revolução de Abril reconheceu o sufrágio universal para as mulheres, iluminando um caminho de conquistas de igualdade que agora cumpre 50 anos. Cada uma dessas lutas fez contra a estrutura de repressão e a ideologia de género do Estado Novo, da qual todas as desigualdades e violências persistentes são tributárias. Por isso, hoje é o dia certo para dizer: não aceitamos que, sob os mesmos pretextos com que durante séculos excluíram e oprimiram as mulheres, agora queiram impor retrocessos aos direitos das mulheres e oprimir a diversidade. Recordem-se sempre do número 2513, o número de recenseamento com que Carolina Beatriz Ângelo exerceu o seu direito de voto na Assembleia Eleitoral de Arroios em 1911. O número do nosso maior crime, o nosso mulheres, será sempre aquele que nos faz avançar, a rebeldia. E é precisamente por isso que nunca podemos desistir dela. Submissas nos querem, rebeldes nos terão. Viva Carolina, viva o 8 de março, viva a luta das mulheres!